Que bom. Oi, Bruno. Bom dia. Tudo bom, Bruninho? Tudo bom? Oi, Gabriel, André. Bom dia. Não estou ouvindo, Gabriel. Oi, Arthur Lemos. Como é que vai? E aí, pessoal? Bom dia. Oi. Oi, Sora. Tudo bom, filho? Como é que vocês estão? Bem. Tô bem. Eu também estou bem. Hoje parece que vai ser um dia lindo, né? Como foi ontem, né? O sol já está brilhando lá fora. Vocês estão de janelas fechadas? Abram para ver o sol. Aí vai passar preguiça. Olha, eu acho que o povo está dormindo ainda. Nossa, que coisa séria. Ô, Sora, Oi, amor. Mas é que ali aparece, se tu não leu direitinho, tu vê que é às 9h10, mas ali tá escrito às 9 horas, mas tem que ler direitinho. Ah, tá. O nosso horário das 9h10. É. Tá. Só que assim, ó, nós temos os 2 primeiros períodos, não é isso? Sim, mas só que as pessoas confundem. Pois é, por isso que eu marco às 9, porque eu aproveito os minutinhos da aula anterior, entende? Porque no Zoom não tem como tu marcar 9h10, ou tu marca 9, 9h30, 10, entendeu? Aí eu sou obrigada a marcar às 9. Enfim, como eu consegui arrumar e essa live está sendo gravada, depois eu coloco lá no YouTube, né? Tá? Começar a avisar o pessoal que eu começo a entrar mais cedo, então, às 9 horas, porque no planner lá eu coloco às 9, né? Né, Arthur, né, Gabriel? No planner tá às 9, né? Tá. O que vale é o que tá no planner, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Nós estávamos na página 32, confirma aí para mim, por favor. Nós estávamos desculpa, nós estávamos no módulo 2, capítulo 4, acho que é isso. Capítulo 4, página 32. Módulo 2, capítulo 4, página 32, questão C. Confirmado? Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir, então. As formas verbais amava, vamos e teve, empregadas nos títulos dos livros da página anterior, estão flexionadas no singular ou no plural. Eu amava, nós vamos e ele teve. É só colocar um pronome pessoal reto na frente que você percebe o plural ou singular, né? Então, eu amava está no singular, vamos no plural, primeira pessoa do plural, e teve, terceira pessoa do singular, certo? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O que é número e pessoa? Número é singular e plural, e pessoa é
no caso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Simples. Sujeito simples e verbo. Quando nós usamos um sujeito simples, o verbo tem que concordar com ele. Se o sujeito está no singular, né? Simples, vai tudo para o singular. Se eu tenho plural, se eu tenho dois núcleos, né? Mais de um verbo, vai ter que concordar com esses dois núcleos a mais. Então, vai tudo para o plural, certo? Quando o verbo se refere a um sujeito simples, há duas possibilidades de concordância verbal. O verbo fica no singular quando se refere a um substantivo coletivo. O cardume movimenta-se pela costa. Olha só, a ideia do coletivo, ela é plural, mas a palavra o cardume está no singular. Então, nós vamos concordar com a palavra e não com a ideia, tá? Então, o cardume é singular, portanto, o verbo vai estar também no singular, ok? Então, o cardume movimenta-se. Quem é que movimenta? Ele ou o cardume. Então, este C aqui está representando também a terceira pessoa do singular. Ou seja, este C vem lá dos pronomes oblíquos, que a professora já falou para vocês lá no primeiro dia de aula, ou, desculpa, primeira semana ou segunda semana, eu disse para vocês, e vocês têm no caderno, os pronomes oblíquos. E eu dou muita importância para eles, porque eles são muito importantes, tá? Então, este C, ele é da terceira pessoa, que é ali na terceira pessoa, é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, a, lhe, consigo. É daí que sai esse C. Oi, Manu, tudo bom, querida? Tudo bem? Não está me ouvindo, acho que ela caiu. Manu? Oi, prof, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, tá aí, né? Achei que você já tivesse caído. Que bom. Então, continuando, tá? O verbo fica no plural quando faz referência a nomes usados apenas no plural e precedidos de artigos. Se o nome não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Olha isso, tá? É muito importante que vocês percebam essa diferença, porque na hora que você vai escrever, na hora da escrita, é importante que nós saibamos fazer dessa forma aqui, tá? Olha só, eu vou falar sobre os Estados Unidos. Aí vem um artigo aí na frente, os, né? Então, os Estados Unidos formam. Por quê? Porque eu tenho ali um os e eu tenho um plural. Este os significa que eu não posso falar Estados Unidos se não botar um plural ali, tá? Então, o verbo vai para o plural. Os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Depois nós temos a ideia também de, por causa do Minas Gerais, a gente tem uma ideia de plural, mas aí não vai para o plural, tá? Olha só. As Minas Gerais, não, é o estado de Minas Gerais. Coloca lá na frente, né? Então, este estado de Minas Gerais, ele vem, então, com uma diferença. Eu não consigo colocar os na frente, os Minas Gerais. E então eu coloco, falando sobre Minas Gerais, eu penso o quê? O que é Minas Gerais? É um estado, né? Então eu coloco na frente o estado de Minas Gerais, pronto, aí eu vou perceber o singular. Então o verbo vai para o singular. Entenderam a diferença? Quando é plural e quando é singular. Neste caso aqui, Minas Gerais fabrica, tá? Porque é o estado de Minas Gerais o qual nós estamos falando. Vamos lá, então, continuando.
sujeito composto e verbo. Sujeito composto, como ele tem dois núcleos, normalmente ele vai chamar, então, o plural, tá? Vamos ver agora. O verbo fica no plural quando se refere a um sujeito composto. As meninas e os meninos do coral cantaram muito bem. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de meninas e meninos. Então, se eu dissesse a menina e o menino, né? Mas aqui eu estou falando plural e plural, tá? Então ficou o verbo no plural também. As meninas e os meninos do coral cantaram, eles cantaram, tá? Tudo em terceira pessoa do plural. Aí depois nós temos, quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo do sujeito, mais próximo ou com todos os sujeitos. Liam mãe e filha antes de dormir. Quem é que liam mãe e filha? Apesar de eu ter aqui o sujeito composto, né, dois núcleos, eu vou citar que elas liam. Então, terceira pessoa do plural, tá? Depois eu tenho uma outra forma aqui que é lia, mãe e filha, antes de dormir. Como esse lia está próximo do mãe, então eu posso, sim, permite-me, né, deixar no singular, mesmo que seja composto, tá? Então, lia, mãe e filha, porque está próximo do mãe aqui, é singular, tá bom? Então, terceira pessoa também, percebem? Então, liam, quem é que liam? Elas liam, né? Ou quem é que lia? Ela lia. Ela quem? A mãe. Ela quem? A filha, tá? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou continuar, tá? Página 33. Leia a seguir o trecho de uma notícia. Projeto de música e poesia reflete a resistência de artistas goianenses. Bom, nós temos aqui esse texto, embaixo nós temos a referência. Deixa eu só aceitar a Maria Eduarda aqui. O pessoal está chegando agora. Quem é? Degane. Quem mais? Vamos ali, então. O que está sendo noticiado nesse trecho? Este trecho aí que vocês já deveriam ter lido, né? Vocês... Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, o que está sendo noticiado nesse trecho, né? Está sendo noticiado um projeto de música e poesia chamado Tertúlia, tá? Criado por artistas goianenses. Esta manchete é o todo é um resumo, breve resumo de todo o texto. Então, quem lê a manchete, se interessar, né, vai olhar o conteúdo ali da manchete, certo? Então, o título normalmente é a manchete, é o que puxa o leitor, né, para ler a notícia. Ela vem como título, tá? Vamos lá. Em que estado fica localizada a cidade citada na notícia? Ela fica no estado de Pernambuco. Se necessário, explore a referência da notícia para você ter certeza, né? E o jornal também é de Pernambuco. Aí, como é que a gente faz, pessoal? A melhor coisa a fazer é olhar no mapa, né? Para ver onde é que fica essa cidade lá no Pernambuco, certo? No estado de Pernambuco, ok?
Qual é o sujeito das formas verbais destacadas na notícia? A forma verbal, olha lá, é o são, depois o surgiu, certo? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, eles são plural, certo? Eles são é plural. E o sujeito referente ao são aqui é Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sam Silva e Felipe Wolney. Depois nós temos o sujeito da forma verbal surgiu, que eu tenho surgiu como singular, então, e aí a forma verbal é o projeto Tertúlia, que é o sujeito, né? E aí é o singular, certo? Surgiu, então está no singular. Então, qual é o sujeito referente a ele? O projeto Tertúlia. Ok? Continuando. Classifique esses sujeitos em simples e composto. Nós temos, então, um sujeito simples, é quando tem um núcleo. Composto, quando tem dois núcleos. Isso eu já expliquei para vocês, né? Vou pegar, então, uma explicação bem fácil, falando sobre vocês. Olha só, eu pego aqui. A Ágata e a Maria Eduarda são amigas. Estou falando de quem? Da Ágata e da Maria Eduarda. Portanto, eu tenho dois núcleos. Estou falando das duas. Estou dizendo que elas são amigas, certo? Então, se eu estou falando sobre esses dois núcleos, o meu verbo vai ter que estar no plural, por isso são. Se não, seria é. Agora eu vou pegar um núcleo. A Ágata é inteligente. Eu estou falando de um núcleo só. Quem? A Ágata. Então, este verbo vai concordar com a Ágata, tem que estar no singular. Por isso que Ágata é. E Ágata e Maria Eduarda são. Certo? Dois núcleos, verbo no plural. Um núcleo, verbo no singular. Certo? Pessoal, se alguém não entendeu, por favor, quem é o Ariel? Em Ariel? É o nome do Arthur, é o nome do irmão do Arthur Soares. Tá, é só para saber, porque eu preciso dar um ok aqui na que está vendo a live, aí eu não sei quem é. Entra com o nome da família, eu não sei, tá? Agora eu sei quem é, né, Arthur? Que beleza. Tá, então continuando. Todos entenderam, então, sujeito simples e sujeito composto? Todos entenderam? Ninguém tem dúvida? Que bom. Se ninguém tem dúvida, eu vou seguindo, tá? Agora reescreva a última oração apresentada nesse trecho da notícia, concordando os verbos com a primeira pessoa do plural. Qual é a pessoa do plural que estamos nos referindo aqui? Nós, que é a primeira pessoa do plural. A segunda é vós e a terceira eles ou ela, certo? Então vamos lá. Se nós temos o verbo ser, nós vamos partir para o plural, então somos, né? Todos somos compositores que viemos e permanecemos na cena independente e temos como referência a arte da terra de origem, tá? Vou repetir. Todos somos compositores que viemos e permanecemos na cena independente e temos como referência a arte da terra de origem. Então, os verbos todos no plural, primeira pessoa do plural, certo? Se você conjugar o verbo, tu vai ver ali, ó, permanecer. Quem permanece? Nós permanecemos.
tá? Depois, quem veio? Nós viemos. Então, certo? Pergunta para o verbo. Faça pergunta para o verbo, ele sempre vai te responder. O verbo vai te responder sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, pergunta para o verbo, tá? Vamos para a página 34. Na página 34 é o poema visual, que aqui tem toda o processo do fazer e vocês tinham que postar, né? Muitos já postaram, eu ainda não dei conta de marcar todos, mas muitos já postaram. Era para nós fazermos atividades juntas, no entanto, vocês fizeram provavelmente sozinhos, né? E postaram. Então, tá tudo certo aqui. Aí, na página 36, tem aquele resumo que eu falei que vocês tinham que fazer e colocar para mim. Por quê? Porque o que estudei, é um resumo do capítulo. Então, este resumo do capítulo é tudo que você estudou. Se você não consegue fazer o estudei, é porque você não entendeu. E se você não entendeu, é onde você tem que mostrar sua dúvida para mim, tá? Porque aí eu vou te explicar. E se você não entender, eu vou explicar de novo. E se você ainda não entender, eu vou tentar arrumar uma outra forma de explicar. E se ainda você não entendeu, até você entender, tá? Por quê? Porque por que eu estou fazendo, então, sempre essa parte do módulo, porque é pré-requisito, tá? Toda essa matéria que nós estamos vendo, ela é pré-requisito para o 8º ano, tá, pessoal? Então, para que vocês no 8º ano sejam os experts na língua portuguesa, tá? Então, tem que saber essas coisinhas aqui. Sim, Manuela, pode ser, já tem lá eu botei lá no tarefas também, tá? Tu pode digitar lá as questões, ou tu pode fotografar e mandar para mim também, tá? Também tem que fazer. Todos os módulos, tá? Módulo 1, módulo 2. Aliás, já era para nós termos terminado esses módulos, né, querida? Mas ainda não. Alguém entrou agora, eu não sei quem foi. Oxe, eu não anotei aqui. Não lembro quem foi que anotou. Quem entrou Acho agora? Foi o Yuri, Sora. Quem? O Yuri. Ah, foi o Yuri. Não, o Yuri. Depois do Yuri. Teve alguém que entrou. Eu entrei, prof. A Júlia. Tá, Júlia, obrigada. Foi Isso mesma. Tá, foi você mesma e eu não tinha anotado. Olha só. Agora eu vou dar a resposta, então, tá? Do que estudei. Olha só, para vocês verificarem como é resumo, tá? Do capítulo todinho, certo? Aham, tá bom, querido. Reservadamente. Ai, eu acho vocês tão interessante, essa turma de vocês aqui é muito interessante. Sabe quantas pessoas eu estou vendo na live? Nenhuma. Nenhuma. Eu estou só me vendo. Mas é incrível isso. prof, o meu vídeo ele não tá dando pra abrir, eu juro. Eu até me arrumei. Sério? Gente, estou muito triste. Sério, me arrumei, botei blushzinho, brinquinho. E eu não tô aparecendo. Mas por quê? Não sei, tá dizendo que não dá pra acessar minha câmera, só que eu não estou entendendo o que tá Será acontecendo. que eu arrumei uma coisa e entortei outra? Deixa eu ver aqui. Não tem nada para mim aqui. Não. Ô, Gabriel, a sua câmera tá funcionando, né? Dá para abrir um pouquinho só para eu ver se tá? Tá funcionando. O Gabriel tá funcionando. Ai, Ju. Ô, prof, eu vou tentar fechar e abrir de novo, tá? Que pediu pra eu reconectar. Aí depois eu já volto. Eu queria te ver. Ela deve Então tá. ela deve ter bugado pra ela, caso que de vez em Gabriel, não quando, te igual. ouvi.
deve ter bugado igual pro Bruno, que de vez em quando ele não conseguia falar, que o áudio dele bugava, que ele não conseguia abrir o áudio. Ah, Acho que é mesmo uma coisa tá. assim. Ela vai tentar entrar de Sora. novo. Oi, Bruno. Eu clicava no áudio, mas ele não liberava. Até você disse que eu não admitia você, né? E não é verdade, viu, Bruno? Nem aparecia para mim, eu acho aqui. Porque assim, ó, eu vou recebendo todos, né? E não aparece para mim aqui admitir, né? Então, não sei o que acontece. Bom, vários probleminhas aí que independe da nossa vontade, né? Mas seguindo então, o poema geralmente é organizado em estrofes. Olha só, lembrando o poema, cada linha do poema nós chamamos de verso ou um sinônimo, linhas poéticas, tá? 4, formando 3, terceto, 4 linhas poéticas é quarteto, terceto, tá? Olha só, quando juntamos, então, essas linhas poéticas ou versos, são sinônimos, nós chamamos de estrofes. Ó a Júlia voltando, vamos ver se ela consegue agora. Bom, nós chamamos de estrofes, tá? Então, o poema geralmente... aí, Júlia, viu? Não era o problema comigo? Não. E aí? Ó, viu? Tá linda! Ai, obrigada! De nada. Lindona. Agora ficamos eu e tu, porque o resto todo... né? Pois é. Depois, então, continuando. Nós estamos na página 36, Júlia. Eu coloquei assim, olha, gente, Pode repetir, hoje prof. é dia de lixeiro, Página? então a cachorrada tá terrível, tá? Qual é a página, prof? Página 36. Valeu. Tá? Então, o poema geralmente é organizado em estrofes e versos e pode ou não apresentar rimas. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico. No poema nós não temos narradores, nós temos eu lírico, não se esqueçam disso, tá? Depois nós temos o poema visual, caracteriza-se por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais, tá? Tu pode formar, então, figuras com palavras, você pode formar diversas estruturas, tá? Para montar o poema visual, certo? Essa representação literária brinca com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre conteúdo e a forma, certo? Ai, lindo! Tudo bom, Gabriel? Ai, que lindo que tá o Gabriel! E possibilitar diversas interpretações, por isso não possui estrofes e versos bem definidos, tá? Então, lembrando, nós temos os versos que formam as estrofes, quem fala no poema é o eu lírico, tá? E aí no poema visual nós temos os elementos, então, da linguagem verbal, mais os elementos visuais, ok? Isso é um resumo, tá? É o que eu estudei, é o que vocês devem preencher também. A personificação ou prosopopeia, que é uma figura de linguagem, né, utilizada para atribuir características ou ações humanas. Então, tu traz a prosopopeia, é tu atribuir, então, características ou ações humanas. Eu tenho guardado comigo um trabalho feito por um aluno que ele fez a caneta da professora. Tu não faz ideia onde a minha caneta foi passear. A minha caneta andava, a minha caneta falava. E olha, eu tenho guardado, é um poema, ele fez a estrutura de um poema, tá? E ficou muito 10, ficou muito lindo. Então, uau, olha ali o Lucas! E aí, Lucas?
Olha as madeixas de Lucas. Que coisa mais linda, Lucas. Uau! Bom, então, a prosopopeia, né, a personificação, então, é a figura de linguagem utilizada para atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, tá? Pessoal, antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu marco nas nossas lives o horário que o Zoom permite. No entanto, se vocês forem, tem que seguir a orientação no planner, tá? Eu marquei às 9 horas e não 9h10, conforme nosso horário é 9h10. Se vocês não têm outra live anterior, né? Então segue o planner, tá? Por favor. Não só o nosso horário. No Zoom não tenho como marcar 9h10. Ou é às 9, ou é às 9h30, né? Então, eu gostaria que vocês fossem pelo planner, tá? Se possível. Bom, continuando. A comparação é a figura de linguagem que ocorre quando é estabelecida uma aproximação de dois elementos, entre os quais existe uma relação de semelhança, tá? Tem que cuidar disso, porque a gente pode confundir com uma outra coisa, tá? Vamos deixar assim. Então, essa relação de semelhança por meio de um elemento comparativo, né? Explícito, ou seja, tu tem que estar visível ali, tem que esse explícito é que está mostrado ali, que seja mostrado, tá? Então, nós temos uma relação de semelhança, comparativo e explícito. Não pode esquecer dessas 3 regrinhas, tá? Nós temos também a metáfora. Olha agora. Agora que vem o problema. Olha só. Tem diferença entre as duas, mas normalmente as pessoas confundem. Então, tem que gravar bem essas 3 coisas aqui que fala da comparação. E vamos agora à metáfora. É a figura de linguagem que ocorre quando há uso de uma palavra no sentido figurado, substituindo outra em virtude de uma relação de semelhança entre elas, ou seja, é uma comparação. Ai, confundiu tudo! Não, tem que olhar essas 3 questões ali, e aqui, ó, é uma comparação subentendida, tá? A outra é explícita. Essa é subentendida. Tá vendo qual é a diferença? Então, tem que... Gente, isso aqui é bom vocês anotarem, botar uma explicação no caderno ou repeti-la em algum papelzinho, num lembrete, tá? Para que vocês não confundam essas duas linguagens, figuras de linguagem aqui, tá? Então, há uma comparação subentendida e sem a presença de um elemento comparativo. Não tem um elemento comparativo. Então, marquem bem a comparação e a metáfora, para que vocês não venham a fazer o que muita gente faz, que é ter equívoco entre essas duas aqui, tá? Marquem bem. Eu chamo atenção porque tu tens que saber, então, que tem semelhança comparativa e explícito, e no outro tem semelhança, mas não é explícito, é só subentendido. Tá? Marquem bem. Todas as vezes que for alguma coisa que dá para se confundir, eu vou fazer um lembrete para vocês, e aí você bota um post-it, alguma coisa para chamar atenção, tá bom? 37, página 37. Nós estamos a 6 minutos, tá? Para terminar a live. Para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, emprega-se o verbo no modo imperativo, que é aquela, sabe, aquela brincadeira que vocês... Eu pego sempre esse exemplo, que para mim é excelente. Aquela brincadeira que, na verdade, é uma gíria e vocês utilizam de uma forma muito peculiar. Cala a boca! Não é isso? Cala a boca!
vocês falam isso uns para os outros, né? No sentido, é uma gíria e é um significado diferente. Mas se eu usar com vocês assim, cala a boca, nossa, a professora tá brava. A professora mandou a gente ficar quieto, né? Então, olha só o exemplo que eu estou dando. O cala a boca do gíria, cala a boca, não tem essa coisa pesada. Mas se a professora disser, cala a boca, olha o peso, né? Então, isso é o imperativo. O imperativo é isso, é o mando, é o pedido, é o conselho ou é aquilo mais forte, né? Uma voz de comando. Eu digo muito que o imperativo é usado lá com os militares, né? Com o exército, com a imposição. Para quem um dia sonhou ir para o colégio militar, né? Lá é voz de comando, né? Tá? Então, se usa muito o imperativo. O modo imperativo pode ser classificado de duas formas, o imperativo afirmativo e o negativo. O afirmativo é sim e o negativo é não. Ponto. Então, afirmativo e negativo, o que os difere é a palavra não, tá? Quando o sujeito é explícito e possui um único núcleo chamado de sujeito simples, tá? Eu dei alguns exemplos da Agatha e da Manu, né? E da Agatha sozinha. Então, se a Agatha é a Manu, sujeito composto. Se só a Agatha, sujeito simples. Então, quando é explícito e apresenta mais de um núcleo, é chamado sujeito composto. Quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de desinencial. Amo você. Olha só, quem é que te ama? Eu. Então, este amo está contido o eu. Portanto, o é a desinência do verbo. Neste o está o quê? O eu. Certo? Entendido? Então, este sujeito ele é desinencial, porque ele está contido ali no o, que é a desinência do verbo. Então, eu também posso dizer que este o é o que? Eu amo, é presente e qual é o modo? Indicativo. Entenderam? Então, na desinência do verbo, tu consegue saber o seu sujeito. Quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, ele recebe o nome de sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, pessoal, olha só, tem que cuidar se houver um referencial antes, digamos assim, ó, o João foi brincar de bicicleta. Ele, né? Olha só, este ele está se referindo ao João. No entanto, se eu usar, tá? O mercadinho da esquina foi assaltado, tá? Os assaltantes não foram reconhecidos. Olha só. Eu sei que sujeito é eles. No entanto, eu estou indeterminando eles pela terceira pessoa do plural. Eu não os conheço, tá? Então, esses sujeitos são indeterminados. Tem que cuidar também se o eles é a representação de algo referente anterior ou se eles é apenas na oração, tá? E aí, este eles sempre será um sujeito indeterminado, porque eu não tenho, se eu não tiver um referencial anterior, o ele, o eles, tá? Então, tem que cuidar isso também. Bota um post-it ali para chamar a atenção do sujeito indeterminado. Tem lá na Iônica um videozinho falando sobre os sujeitos e predicados, tá? Que eu fiz só para vocês poderem fazer essas atividades. Quando o predicado não é atribuído a um sujeito, a oração é denominada oração sem sujeito. Também consta lá, no mesmo vídeo esse, a oração sem sujeito. E aí nós temos tem três situações para oração sem sujeito.
certo? Dentre essas três está também o sujeito indeterminado. Lá, a diferença entre a oração sem sujeito e o sujeito indeterminado. Post-it aí, tá? Vai lá na iônica e olha isso também. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número, plural, singular. Pessoa, eu, tu, ele,